A correção foi feita e descobriu, entre outras coisas, o desvio de mais de 2 bilhões de reais da Lava Jato. Também descobriu-se que a 13ª Vara de Curitiba movimentou 22 bilhões de reais de dinheiro que foram multas pagas aí pelos condenados pela Lava Jato e pelos réus, e também de multas que as empresas tiveram que pagar. Lembremos, muitos desses condenados eram pessoas inocentes que assinavam ali uma confissão junto com uma delação para delatando já mais 2, 3 pessoas, sem nem ler o documento, porque o documento era escrito pelos procuradores da Lava Jato. Inúmeros réus afirmaram isso e muitos já estão processando de volta a União, pedindo indenizações milionárias aí pelo que foram, aí, pela perseguição que sofreram. Essas indenizações serão cobradas do Sérgio Moro. O atual advogado-geral da União, Jorge Messias, já avisou que ele abriu uma investigação ali na Advocacia Geral da União para que todas essas indenizações devidas, assim como custos processuais, serão processos aí milionários, sejam cobrados os responsáveis por essa perseguição. Os responsáveis são Moro e a força-tarefa da Lava Jato, que era comandada pelo Deltan Dallagnol. Pois bem, eis que o Sérgio Moro fugiu da justiça. Para quem não sabe, eu vou explicar. Um processo só começa contra uma pessoa depois que essa pessoa é intimada. Em investigações também, uma pessoa tem que ser intimada para depor. Por isso que, por exemplo, quando o Flávio Bolsonaro e a advogada dele foram num delegado amigo do Flávio e depois num promotor que é amigo da advogada do Flávio para tentar me prender, causou muita estranheza porque fizeram uma investigação contra mim, decidiram que eu tinha que ser preso aí por mais de 4 anos sem nem me intimar. Não fui nem intimado. No caso do Sérgio Moro, teve uma investigação, ele poderia depor se quisesse, a Gabriela Hart foi depor, saiu do depoimento chorando. A juíza saiu do depoimento chorando. Os desembargadores do TRF4 em pânico total, todo mundo em pânico, mas para começar o processo contra o Moro, ou seja, depois da investigação começa um processo, tem que ter uma intimação. E o Sérgio Moro passou a fugir da justiça. Eis que, agora, nos últimos dias, finalmente o oficial de justiça conseguiu se encontrar com o Sérgio Moro, ameaçaram o Sérgio Moro o seguinte: olha, se você não assinar a intimação, o que vai acontecer é que você vai ser intimado via Diário Oficial da União. Para quem não sabe, tem intimação judicial, pode ser via Diário Oficial. Como o Diário Oficial é público, em teoria é culpa da pessoa, se ela não leu o Diário Oficial, está intimada. Se ela buscar no Google, vai ver que foi intimada e pronto. Então, para isso não ocorrer, o Sérgio Moro agendou uma data e hora com o oficial de justiça e assinou o documento. Só que o Sérgio Moro assinou o desaforo no documento. Ele pode assinar do jeito que ele quiser, né? Escrever o que ele quiser. Aí vamos ler o que o Sérgio Moro escreveu no documento quando foi intimado. Diz Sérgio Moro: corregedor do Conselho Nacional de Justiça não tem jurisdição sobre pessoas não vinculadas ao judiciário, com vínculo atual. Ele quis dizer, eu tenho vínculo no Senado Federal, eu não tenho mais vínculo com o judiciário, então você não tem jurisdição nem para me investigar, muito menos para me processar. Diz aí o Sérgio Moro para Luiz Felipe Salomão, que é o corregedor e presidente do Conselho Nacional de Justiça. E eis que o Luiz Felipe Salomão responde ao Sérgio Moro, e a resposta é bomba, tá soltando bomba no Sérgio Moro. Lembremos, Luiz Felipe Salomão deve estar felicíssimo com aí os últimos acontecimentos. O Alexandre de Moraes está radiante, o Gilmar Mendes está assim. Se você encontrar o Gilmar Mendes na rua, tenha certeza que ele estará com um sorrisão de orelha a orelha, porque o aliado deles, que é o Gonê, que é amigo tanto do Luiz Felipe Salomão, como do Alexandre, como do Gilmar Mendes, foi indicado pelo Lula para a Procuradoria-Geral da República. E o Gonê tem 2 missões. A primeira é acabar com o bolsonarismo. A segunda é acabar com o lavajatismo. E o Gonê já matou no peito e já avisou para os amigos: contem comigo que a gente vai para cima desses aí. Isso é o que se espera em Brasília. Isso é o que todo burburinho lá fala, que é o seguinte: agora vai ser Bolsonaro na janta e Moro no jantar, ou Moro na janta e Bolsonaro no jantar. Enfim, as 2 vertentes do fascismo que se apossaram do Brasil aí nos últimos anos, as 2 vertentes vão acabar agora. O fascismo vai ter que se reinventar no Brasil nos próximos anos, porque eles vão sofrer agora muitas derrotas judiciais, vai ter muita gente sendo presa. E aí, de imposto aí de toda essa mega articulação aí, o Luiz Felipe Salomão diz o seguinte: quem se exonera da magistratura fica responsável pelos atos que praticou no exercício da função. Ele pode ficar inelegível ou até ter um mandato cassado. Ou seja, Luiz Felipe Salomão está falando, o Sérgio Moro vai ser cassado e ficar inelegível. Se ele está falando ele pode,
Imagina o que tá passando na cabeça do Gilmar Mendes agora. Pode? Não pode não, ele vai. E calma, esse é só um dos processos aí contra o Sérgio Moro. O Tony Garcia segue fazendo novas revelações. O Tony Garcia já mostrou todas as provas, não só para a imprensa, como mostrou provas aí para o Poder Judiciário. Ele prestou depoimento. O delegado era um delegado lavajatista, mas ele mostra as provas e quem vai investigar é o Gonê, que vai investigar o Sérgio Moro. O relator é o Dias Toffoli. Então, o Dias Toffoli, temos provas. A Vaza Jato provou que o Sérgio Moro, e depois acharam em atos de ofício, que o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol queriam prender o Gilmar Mendes e o Dias Toffoli. Por acaso, os dois fazem parte da segunda turma que vai aí investigar e julgar o Sérgio Moro. Quem também faz parte da segunda turma é o Zanin Martins, Cristiano Zanin Martins. Então imagine uma segunda turma com Zanin, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. São 5 lá, 3 são esses aí. Então a situação do Sérgio Moro tende a piorar, mas piorar consideravelmente nos próximos meses. E o que está para acontecer é o seguinte: o Tribunal Regional Eleitoral também intimou o Sérgio Moro a depor. O depoimento do Moro seria em novembro, aí ele foi protelando, ou seja, foi tentando atrasar, foi falando, vamos adiar. Aí era no dia 7 de novembro, aí adiou para depois, aí ia ser no dia 21 de novembro, aí ia ser no dia 28, e não ia o depoimento, não chegava o dia do depoimento do Moro. Aí o TRE percebeu, ele está tentando atrasar o processo. O relator do processo é um relator lavajatista. Não se sabe se ele mudou de lado ou não, mas a última vez que ele teve que dar uma decisão em relação ao Sérgio Moro, que faz 4 anos, para hoje muita gente mudou de opinião, mas a última vez, este corregedor do TRE do Paraná, ele deu decisão favorável ao Sérgio Moro. Então alguns ficam assim, nossa, talvez o relator aí, ele esteja a favor do Sérgio Moro, só que são 7 votos. Então, estima-se aí que há uma maioria já para caçar o Sérgio Moro no TRE. Só que tem uma coisa, não importa qual é o resultado, isso vai parar no TSE. É isso. Então não importa se o TRE vai caçar o Moro ou não. Quem perder, seja o Ministério Público, seja o PL e o PT, que foram quem entraram com a ação, ou seja o Sérgio Moro, quem perder vai recorrer ao TSE. Então isso vai cair nas mãos do TSE, onde estima-se que a votação seja 7-0 contra o Sérgio Moro, que foi a mesma do Dallagnol. Então o Dallagnol foi caçado por 7-0, o Sérgio Moro tá aí para ser caçado também por 7-0. Sendo caçado o Sérgio Moro, alguns falam, Thiago, então os processos dele voltam para a primeira instância. Não, porque ele era juiz federal. Então o processo dele não volta para a primeira instância. A investigação sobre os atos que ele cometeu como juiz federal não vão voltar para a primeira instância. Tem outra coisa, a esposa do Sérgio Moro, essa não está respondendo nada no TRE por enquanto, e ela é deputada federal, ela tem foro privilegiado. Então o fato dela possivelmente estar envolvida aí, lembramos, a delação do Tacla Duran pega em cheio o sócio dela, que foi padrinho de casamento dela e do Sérgio Moro. Então, o fato dela poder estar envolvida, do sócio dela poder estar envolvido, fazem com que a investigação também é mais um motivo para que fique na Procuradoria-Geral da República e no STF. Então, as possibilidades do Sérgio Moro se safar estão diminuindo muito, mas muito mesmo. O lavajatismo segue vivo, viu? Não é que, nossa, acabaram, não. Eles conseguiram emplacar um juiz lavajatista na 13ª vara de Curitiba. O Eduardo Apio não voltou. O Eduardo Apio foi agora para uma outra vara. Então ele não volta mais para a que era do Sérgio Moro. O CNJ passou aí a acelerar investigações contra o Sérgio Moro. Isso tudo vai acabar. Agora o processo contra ele começou, então o Sérgio Moro vai ser tornado oficialmente réu no Conselho Nacional de Justiça pelos atos que ele cometeu como juiz. No STF eles estão esperando o Gonê assumir. Então, também, o Dias Toffoli está na mesma situação do Alexandre de Moraes, quando eu falo aqui os processos contra o Bolsonaro, tal e tal. Ok, o Alexandre de Moraes estava esperando sair o Augusto Aras e entrar o Gonê. Nesse meio tempo aí, tivemos 2 meses aí de Eliseta Ramos, vai terminar com quase 3 meses aí como interina, e isso atrasou muita coisa. Peço sua inscrição no canal, porque a gente ainda vai comemorar muito aqui juntinhos. Falou!